Headline News Jovem Pan. Olha a hora certa na PAN, são 11 horas e 30 minutos. Esse é o Headline News nesse dia 8 de dezembro de 2021. Eu sou o William Travasso, ao meu lado Mariana Fante, bom dia. Muito bom dia, William. Bom dia a vocês ligados aqui na Rede Jovem Pan News. Vamos girar pela notícia para você ficar bem informado. Abrimos o Headline de hoje com a notícia de que o governo federal publicou uma medida provisória para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 ainda neste mês. Quem conta pra gente é Fernando Martins. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União desta terça-feira. Assim, está garantido o pagamento mínimo de R$ 400 às famílias que recebem o Auxílio Brasil neste mês de dezembro. Ou seja, a MP cria o benefício extraordinário que contemplará imediatamente 14 milhões e 500 mil famílias. O pagamento começa na sexta-feira, dia 10, e isso acontece mesmo com a PEC dos precatórios não tendo sido aprovada totalmente. Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento do benefício segue o calendário normal do Auxílio Brasil com base no número do final do NIS de cada beneficiário. Sendo assim, o NIS com final 1 recebe dia 10, final 2 dia 13, final 3 dia 14, final 4 dia 15, final 5 dia 16, final 6, dia 17, final 7, dia 20, final 8, dia 21, final 9, dia 22 e final 0 no dia 23 de dezembro. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi de R$ 224,41, mas o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a fazer o repasse de pelo menos R$ 400 até o fim do ano que vem. Líderes do Congresso encerram o impasse e fecham acordo para promulgar a PEC dos precatórios. Catiúcia Sotomayor. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, chegaram a um acordo para a promulgação de parte da PEC dos precatórios. Os pontos comuns passam a valer a partir desta quarta-feira. Na terça-feira que vem, a Câmara analisa todos os pontos divergentes em plenário. Para fazer isso, as alterações serão apensadas a uma PEC de 2012, que já tramitou pelas comissões e estava pronta para votação no plenário. Assim, não haverá nova análise pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, nem em uma comissão especial. O acordo acaba com um impasse. Os senadores resistiam ao fatiamento da proposta e os deputados alegavam que não haveria tempo hábil para aprovar a PEC na íntegra em 2021. Arthur Lira afirma que é uma decisão conjunta. Não há qualquer versão de quebra de braço, nem de disputa interna entre uma casa ou outra, até porque as duas casas devem e podem pensar diferente sobre determinados assuntos. O que não dá é para uma PEC ter textos diferentes. Dos 106 bilhões, quase metade deve ser destinada à ampliação do Auxílio Brasil. Rodrigo Pacheco reforça que é preciso seguir o senso de urgência e abrir espaço fiscal para a sustentação do programa social. E destaca que as alterações do Senado são necessárias. O Senado Federal aprovou a PEC dos precatórios e teve uma ampla maioria de aprovação, muito fruto de um trabalho feito de consenso e de acordo pelo relator, com a presença da presidência, evidentemente, com o compromisso, obviamente, da apreciação pela Câmara daquilo de inovação que o Senado trouxe. E caberá à Câmara avaliar cada uma dessas inovações com a independência que tem em relação ao mérito de cada uma delas. A mudança no cálculo do teto dos gastos, que viabilizará um espaço orçamentário de mais de 60 bilhões, e a possibilidade de municípios parcelarem em até 240 meses dívidas com a Previdência Social são pontos em comum. Já o trecho que torna o Auxílio Brasil permanente e o que vincula todo o recurso aberto com a PEC ao novo programa e às despesas de Seguridade Social, Saúde, Previdência Social e Assistência Social, além do dispositivo que prevê a criação do subteto para o pagamento de precatórios, serão motivo de debate. E a vacina da Pfizer, aplicada em 3 doses, é capaz de neutralizar a variante Ômicron do novo coronavírus. Quem vai trazer as informações agora ao vivo para nós é a repórter Beatriz Manfredini. Beatriz, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Headline News. Essa foi uma ótima notícia que foi divulgada hoje pela Pfizer-BioNTech.
Bom dia para você, Mariana, William, todos que acompanham a Jovem Pan. Pois é, que alívio, né? Uma boa notícia mesmo para todo mundo. O laboratório, então, Pfizer, divulgou hoje um estudo preliminar que aponta que 3 doses do imunizante da Pfizer neutralizam a nova variante do coronavírus, a variante Ômicron, né? Que só aqui no Brasil já tem 6 casos registrados. De acordo, então, com esse estudo divulgado hoje, um estudo ainda preliminar, né? Em fase inicial. Aí o que acontece quando a gente toma essa terceira dose, essa dose extra de Pfizer? Os anticorpos aumentam em 25 vezes. De acordo com o próprio laboratório, para a gente comparar, isso quer dizer mais ou menos que as 3 doses de Pfizer funcionam com a cepa da Omicron igual as 2 doses funcionam com a cepa original, aquela primeira, né, que surgiu na China do coronavírus. Então, essa é uma boa notícia para todo mundo. Claro que ainda os estudos continuam, vários laboratórios também estão tentando desenvolver uma vacina própria para a variante Ômicron, que pode sair em 2022. Mas, por enquanto, então, quem toma as 3 doses de Pfizer, de acordo com esses estudos, tem a variante neutralizada. Quem tomou 2 doses de Pfizer, o laboratório diz que é claro que a vacina funciona um pouco menos para essa variante, mas que mesmo assim previne formas graves da doença. Então, também é uma boa notícia. Mesmo com 2 doses só desse imunizante, já dá para ter uma proteção boa, que é a principal, né, contra essas formas graves da doença. A gente lembra que a Pfizer atualmente é o segundo imunizante mais aplicado aqui no país. O primeiro é a AstraZeneca, o terceiro é a Coronavac e o quarto é a Janssen. A Pfizer vem sendo muito usada, principalmente aqui em São Paulo, como dose de reforço. Mariana. Bom, Beatriz, e aproveitando em relação à Pfizer, quem tem direito a essa dose, essa terceira dose, e qual o intervalo da segunda para a terceira? Olha, William, tem algumas diferenças, é bom a gente ficar atento a isso, é bom você comentar, né? O Ministério da Saúde, ele reduziu o intervalo entre doses de reforço, né? Recentemente. Antes a gente tinha que esperar 6 meses entre segunda dose e terceira dose, dose adicional. Esse intervalo foi reduzido para 5 meses em todo o país. Aqui em São Paulo, esse intervalo foi reduzido mais uma vez. O governo e a Prefeitura de São Paulo decidiram diminuir aí esse tempo entre segunda e terceira dose para 4 meses. Então, aqui na cidade, no estado de São Paulo, vale esse intervalo menor de 4 meses. Para o resto do país, a orientação do Ministério da Saúde é um intervalo de 5 meses. Esse intervalo vale para quem tomou as doses de AstraZeneca, 2 doses de Pfizer ou de Coronavac, ou quem fez aquela intercambiabilidade, né, com primeira dose de AstraZeneca e segundo de Pfizer. Já para quem tomou a dose única, a dose da Janssen, a recomendação do Ministério da Saúde é que espere 2 meses para tomar a dose de reforço. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, esse reforço para quem tomou a vacina da Janssen também vem sendo feito com Pfizer. A Prefeitura de São Paulo decidiu priorizar a aplicação do imunizante da Pfizer em todo mundo que toma a dose extra, mas a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas podem tomar como reforço qualquer vacina que seja diferente da que eles tomaram no esquema vacinal inicial. William. Muito bem, Beatriz Manfredini, com as informações, então, sobre essa terceira dose da vacina Pfizer. Muito provavelmente a Beatriz volta conosco a partir das 12h30 no Top of the Hour. Obrigada, Bia. Obrigado, Bia. E ainda falando sobre saúde, o governo anunciou que vai pedir uma quarentena de 5 dias mais o teste de PCR para aqueles viajantes que chegarem ao país. A repórter Paola Cuenca acompanhou a coletiva de imprensa hoje do Ministério da Saúde e traz os detalhes. Bom dia, Paola, seja bem-vinda. O que o ministro Queiroga anunciou hoje nessa coletiva? Olha, na verdade, o ministro Marcelo Queiroga participou de um evento de premiação de boas iniciativas em relação ao cuidado de pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde. Não foi uma coletiva de imprensa, a imprensa não pôde fazer perguntas, mas no momento de usar a fala, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a falar a respeito da relação entre vida e liberdade. Dessa vez, ele disse que a vida e a liberdade são direitos indissociáveis, da mesma forma que a vida é um direito que é dado desde o nascimento,
conhecimento da pessoa, a liberdade também é algo que precisa ser respeitado como um princípio, um direito de todas as pessoas. O ministro da Saúde, no entanto, ontem fez uma coletiva de imprensa convocada às pressas, junto com o advogado-geral da União e também com outros membros do governo, para dar o anúncio de que eles decidiram a respeito de uma determinação de uma quarentena para os viajantes não vacinados que cheguem aqui ao Brasil. Essa proposta de uma quarentena ou então de adoção do passaporte vacinal já havia sido recomendado pela Anvisa em outros momentos. Como o governo federal, por meio da figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, se posiciona contra a adoção de qualquer tipo de passaporte vacinal ou de exigência de comprovação de vacinação, a medida que foi ali adotada em meio termo foi o fato de então se pedir que viajantes que chegam de outros países aqui no Brasil, se eles não estiverem vacinados, precisarão fazer uma quarentena de 5 dias. Nesse tempo, ele então faz um teste PCR e, dando negativo, ele poderá circular livremente pelo nosso país. Essa quarentena não seria obrigatória para as pessoas que chegam aqui com a vacinação completa contra a Covid-19. Todos os detalhes a respeito de como vai funcionar essa quarentena estão sendo acertadas em uma reunião em andamento pelo Comitê Interministerial que toma essas decisões das medidas sanitárias contra a Covid-19 aqui no nosso país. Participam desse Comitê Interministerial representantes da Casa Civil, do Ministério da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e também da Infraestrutura. Eles devem fechar o texto a respeito dessa portaria para então fazer a publicação, possivelmente ainda em edição extra do Diário Oficial da União de hoje. Cabe a gente lembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso pediu uma explicação em 48 horas ao governo federal sobre por que não seguia as recomendações da Anvisa. Então existe uma celeridade a respeito dessa portaria também por conta da solicitação feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Havia expectativa de que Queiroga já desse mais novidades a respeito dessa portaria no evento aqui no Ministério da Saúde. Porém, as perguntas não foram abertas e o ministro não falou a respeito disso. Aproveitando esta fala, a gente teve também o prefeito do Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, falando o seguinte: olha, vem para o Rio, mas vem vacinado. Ou querendo vacina aqui que a gente não cobra nem comprovante de residência. Agora, os não vacinados não são bem-vindos. Ele publicou esse vídeo no Twitter, isso está gerando uma certa polêmica. Já já nós vamos falar justamente sobre o passaporte vacinal aqui na Jovem Pan News, no Top of the Hour. Obrigado pelas suas informações. O Congresso se prepara para votar ainda nesta semana a desoneração da folha de pagamentos. Carolina Belim. A desoneração da folha de pagamento que beneficia os 17 setores que mais empregam no país está prevista para acabar no fim deste ano, no dia 31 de dezembro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com uma comitiva de representantes de associações que representam os segmentos e confirmou que o projeto de lei que prorroga por 2 anos a medida deve ser votado já nesta quinta-feira no plenário. É um projeto importante porque ele alcança setores com alto índice de empregabilidade, daí a razão de ser do projeto e da importância do seu mérito. Então há um compromisso nosso da presidência e eu acredito com a colaboração, se não unânime, mas de uma grande maioria do Senado Federal, que tenhamos a apreciação no plenário do Senado ainda essa semana. Lembrando que nós estamos um pouco premidos pelas circunstâncias de tempo, nós temos que resolver boa parte da nossa pauta pendente até o início do recesso. O relator da matéria no Senado será veneziano Vital do Rego, do MDB. O senador deve apresentar o relatório hoje, quarta-feira, e sem propor mudanças ao texto. A desoneração permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de até 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, variando entre 1% e 4,5%. Entre os setores beneficiados, têxtil, calçados, construção civil e telecomunicações. Se aprovada sem alterações, a proposta será encaminhada direto para a sanção presidencial. Representantes do empresariado defendem a aprovação, uma vez que a medida estimula o investimento. Os empresários dizem que a prorrogação é essencial para a manutenção de empregos. E a Conitec aprovou um parecer que não recomenda o uso do kit Covid em pacientes ambulatoriais. Quem conta pra gente é Yasmin Costa.
A Conitec não recomenda o uso do chamado kit Covid em pacientes ambulatoriais. Foram 7 votos a favor dessa não recomendação e 6 contrários. No rol de medicamentos incluídos como ineficazes estão a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e a azitromicina. Dessa vez, o representante da Anvisa se manifestou e votou para desempatar esse julgamento que começou em outubro. As orientações aprovadas afirmam que poucos medicamentos se mostraram eficazes no tratamento da Covid-19. A exceção são os remédios de anticorpos monoclonais. Em maio, a Conitec se posicionou pela primeira vez contra o chamado kit Covid. A Conitec é um órgão que faz as recomendações ao Ministério da Saúde sobre a adoção dos insumos que devem ser usados na área. Agora, o documento final será enviado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que vai decidir se as diretrizes sobre o kit serão ou não incorporadas ao SUS. São 11h46 na PAN. Além do ex-presidente Lula, ex-deputado Eduardo Cunha também é beneficiado por decisão da Justiça. Camille Yunes. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou o processo que condenou Eduardo Cunha em 2018. Na ocasião, ele recebeu uma pena de 24 anos e 10 meses por crime de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional. Esta era a maior pena aplicada ao ex-presidente da Câmara dos Deputados. Cunha foi denunciado pelo então procurador-geral Rodrigo Janot por desvios na Caixa Econômica Federal, envolvendo um suposto esquema de pagamento de propinas ao Grupo Cunha, em troca de liberação de aportes do FGTS. O caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, mas quando Cunha deixou o cargo público, o processo foi remetido à Justiça Federal de Brasília. Agora, o TRF1 acolheu um pedido da defesa e entendeu que este caso é responsabilidade da Justiça Eleitoral. Portanto, com a decisão, o processo precisa ser reiniciado do zero. O ex-presidente da Câmara e ex-ministro Henrique Eduardo Alves também foi condenado nesse mesmo esquema por lavagem de dinheiro e teve o processo anulado. E agora nós falamos sobre as comissões de Agricultura e de Meio Ambiente que concederam vista coletiva ao projeto que permite ampliar o tamanho de terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia do INCRA. É sobre esse assunto que nós recebemos e conversamos agora gentilmente com o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. Muito bom dia, senador. Seja bem-vindo aqui ao Headline News. Gostaria, então, já de pedir que o senhor nos explicasse como que está a tramitação desse projeto. Bom dia, Marina. Bom dia, William. Todos os ouvintes da Jovem Pan. O processo é um processo extremamente importante. A regularização fundiária no Brasil é o que arrasta 30, 40 anos sem a efetiva regularização, sem que os títulos possam chegar na mão daqueles produtores e produtoras que cumprem a função social da terra. E eu, em especial, tenho a oportunidade de fazer esse projeto avançar, porque conheço na prática. Cheguei no meu estado de Mato Grosso há 40 anos atrás, exatamente no assentamento de reforma agrária. Vivi na pele, em Lucas do Rio Verde, a ausência do poder público, a falta do título de propriedade. E o intuito deste projeto é fazer com que as políticas públicas avancem, dar celeridade, mas em hipótese alguma precarizar o meio ambiente e deixar grandes latifundiários fazer a regularização fundiária. Portanto, fizemos um relatório bastante extenso, que ouvimos os senadores e senadoras, a sociedade civil organizada, ouvimos a CNBB, a Frente Parlamentar Agropecuária, a CNA, a OAB, todos os interessados para que nós pudéssemos compilar um relatório que avance com a legislação, sem precarizar o ambiente, sem favorecer grileiros, sem favorecer latifundiários,
mas sim pequenos e médios produtores que estão há anos esperando o direito constitucional do título de propriedade. E aí vem aquela velha discussão do direito de posse da terra e essa entre o direito à moradia e à propriedade. É claro que lidando com isso eu imagino a dificuldade que é para regulamentar em função de todo o histórico dessa disputa, né? Exatamente. Nós temos um histórico de grilagens, de sabotagens, de burocracia, de até corrupção nos órgãos de regularização fundiária no Brasil. Nós podemos e devemos avançar. O uso de tecnologias, o uso de algoritmos, como na preliminar feita pela Marina, por exemplo, ela fala assim que dispensa a vistoria. Não é exatamente isso. Áreas pacificadas que não têm conflito, é possível, e é isso que prevê o projeto de lei, a possível uso de algoritmos, de imagens de satélite. Hoje, a iniciativa privada usa muito bem essas tecnologias na resolução de problemas, nas vistorias. Nós conseguimos hoje, com um delay de um dia, afinal de contas, os satélites passam sobre a órbita da Terra todos os dias, é possível ter um delay de um dia e você ter imagens de altíssima resolução, de altíssima precisão, e saber o que aquela família está cultivando, se está ocupando de forma ordenada, se está cuidando do meio ambiente. Esse alerta vem ao sistema e é possível ao INCRA fazer essa vistoria remotamente, desde que não tenha conflito, seja uma área pacífica, e mais, o projeto não proíbe fazer a vistoria presencial dos técnicos do INCRA. A qualquer momento, a qualquer dia, ele pode ir lá fazer, mesmo que a área já esteja regularizada, mas está com as condicionantes que tem que ser cumprida da legislação vigente. Então, é uma modernização, levar ferramentas e oportunidades para que nós possamos, de fato, fazer a regularização fundiária andar nesse país. Senador, como agropecuarista, né, o senhor acabou de dizer o quanto isso ajudou no trâmite desse processo, conhecer um pouco mais dessa realidade, mas o senhor salienta muito aí a diferença que deve haver entre regularização fundiária e regularização ambiental. E aí, sobre isso, eu gostaria que o senhor mais uma vez deixasse explícito essa diferença. Perfeito. Na realidade, ao fazer a regularização fundiária, nós estamos induzindo a regularização ambiental. Sabe por quê, Marina? Ninguém que não tenha o título de propriedade, que não tenha o seu CPF vinculado a um pedaço de chão, a uma escritura, tem a obrigação de fazer a regularização ambiental. Um grileiro, um poceiro, um dos ditos famosos limpa-terra, que nós sabemos muito bem qual a função, ele não tem interesse em fazer a regularização fundiária. Ele quer ir mais lá, desmatar, ocupar a terra, tirar proveito dela, criar seus animais, fazer sua pecuária, sua lavoura, e não está nem aí para as legislações. Ao fazermos a regularização fundiária, darmos uma identidade, um CPF, um dono, um proprietário, ele passa a ter que cumprir as legislações, como o Código Florestal Brasileiro, que é uma lei moderna, que busca a regularização ambiental e é aplicável a todos. Ninguém consegue comercializar um produto oriundo da terra, quer seja grãos, fibras, carnes, animais, sem que esteja o seu cadastro ambiental rural aprovado, analisado, e com isso comprovar a sua regularidade ambiental. Então, ao fazer a regularização fundiária, nós vamos fazer um indutor da regularização ambiental também, até porque o mundo todo exige isso, produção sustentável, que respeite o meio ambiente, que tenha regras claras de prevenção de todas as questões de crimes ambientais. Por isso, eu estou muito confiante que vou conseguir, junto com meus pares, senadores e senadoras, apresentar uma legislação moderna, que dê o título da terra, mas que induza a regularização ambiental também desses produtores. E qual é o papel do município nesse jogo? Dentro do projeto de lei, uma das alterações que estamos fazendo é a possibilidade da União, o órgão federal, no caso o INCRA, fazer convênios, tanto com estados como municípios, para que eles possam também participar ativamente nessa regularização, montando estruturas, como já é um programa do governo federal chamado Titula Brasil, que tem o convênio com os municípios para que os municípios possam ceder corpo técnico, servidores, equipamentos, computadores, veículos para fazer as vistorias, enfim, o estado e o município
poder participar ativamente. Com isso, nós vamos aumentar a força laboral, aumentar a estrutura da máquina pública nas 3 esferas e chegar mais rápido ao cidadão que carece pelo título da terra. E o projeto vai de encontro a isso. Ele vai nesse sentido de montar um arcabouço jurídico que dê segurança jurídica para os convênios, não só com o poder público, também é bom ressaltar, mas também as entidades de classe. Nós vamos permitir que engenheiros agrônomos, técnicos agropecuários possam fazer vistorias, claro que dentro de um cadastramento, de um credenciamento, para fazer georreferenciamento e com isso ampliar o leque de força de trabalho para fazer a regularização fundiária neste país. Bem, então nós conversamos com o senador Carlos Fávaro, pelo PSD de Mato Grosso. Senador, mais uma vez, muito obrigada pela participação e disponibilidade aqui ao Headline News. Obrigado, Carlos. Obrigado, William, Marina. É uma honra falar com vocês. Estou sempre à disposição para debater esse e outros temas que estão tramitando aqui no Congresso Nacional. Obrigado. Atenção, uma última notícia chegando agora. Pelé foi novamente internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para seguir com o tratamento de um tumor no colo. Segundo o boletim médico do hospital, o ex-jogador de 81 anos está estável e a previsão é de que receba alta nos próximos dias. O Headline News fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Até daqui a pouquinho, a partir das 12h30, no Top of the Hour. Vem aí o Camisa 10.